terceira pessoa, tá? Então, aqui da Conceição Evaristo. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, ele é um romance curtíssimo, para quem já pegou, ele tem 120 páginas, tá? Assim como o Lisístrata, são obras bem curtas. Então, ele tem 120 páginas, certo? Um romance curto aqui, pessoal, tá? Um romance que alguns vão chamar romance de formação, que vai pegar os percalços todos da protagonista, que no caso é a Ponciá Vicêncio aqui. É narrado em terceira pessoa, só que a todo momento esse narrador em terceira pessoa invade a mente dos personagens e faz o que a gente chama de discurso indireto livre, tá? É uma mistura da primeira com a terceira pessoa, certo? Então aqui é o discurso indireto livre. Aparece também no romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, tá? Pessoal, quanto a espaço, a gente sabe que tem um povoado chamado Vila Vicêncio. Onde é que fica? Não sei. A gente sabe que tem uma cidade para onde vão, né? Enfim, os filhos lá, o Ponciá, Luandi e tudo mais. Onde é que fica essa cidade? Não sei. É qualquer representação de uma grande cidade do Brasil. Então, o que ela fez? Ela não nomeou os espaços, ou seja, um lugar específico do Brasil, tá? Muito bem. Tempo também. Não está definido qual é o tempo ali, pessoal, tá? A gente sabe que o avô da Ponciá foi escravo, ex-escravo, depois tem mais uma geração que é o pai, mais uma geração que é ela e o irmão, certo? E, de novo, a literatura aqui, pessoal, tá? Segundo a nossa Conceição Evaristo, sabe que ela é uma autora negra e ela sempre trabalha nesse sentido, né? Da literatura afro, uma valorização, ela que está tocando todo esse projeto de, enfim, de lançar tudo que a Carolina Maria de Jesus já produziu, tá? Porque quando a Carolina escreveu seus diários, 1000 páginas. Quando foi para ser editado, o Aldário Dantas cortou para umas 200. Hoje está saindo todos os livros, todos eles na íntegra, do jeito que a Carolina escreveu e tudo mais. Então, ela está sempre ali. E, pessoal, essa literatura que a gente chama de literatura afro, vocês estão vendo que tem, por exemplo, um livro que há 2 anos é o mais vendido do Brasil, que é Torto Arado, tá? Mas a gente já tem toda uma tradição também. Reparem que até o ano passado a URGS estava cobrando Úrsula, da Maria Firmina, que era uma autora negra, e que na época não teve sucesso nenhum. O livro que foi lançado, 100 anos depois foi descoberto, e aí deram luzes. Mas vocês têm toda uma relação de grandes autores negros que já apareceram no vestibular. Vamos lembrar, Cruz e Souza, do simbolismo, Lima Barreto, que está fazendo 100 anos de morte este ano, e nada maior do que Machado de Assis, pessoal, tá? O resto a gente sabe, né? Muitos se tornam um café pequeno perto do Machado de Assis, tá? Então, a Conceição Evaristo aqui, ela vai dizer que se hoje em dia a gente nota racismo, preconceito, humilhação, estereótipo, hoje, 2022, qual é a ideia daqui? É só subir 3, 4 gerações que a gente vai lembrar que havia escravidão, tá? Logo depois da escravidão, as situações análogas, parecidas, tal qual a de escravo. E hoje a gente entende porque tem esse racismo, esse preconceito, as humilhações, os estereótipos todos aí, pessoal, na sociedade. E essa ideia, a literatura negra se faz pela literatura da memória aqui, pessoal, tá? Aí que eu falei, né, quem já deu também Torto Arado vai lembrar quanto é memória, as gerações, enfim, né? Então aqui é a questão da memória. E, pessoal, claro que ela vai trabalhar também com a diáspora. Diáspora é o deslocamento de um povo pelo mundo. No caso, os africanos vieram para cá, não como depois alguns imigrantes, enfim, eu vou tentar a vida na América, os italianos, alemães, vieram para cá como mão de obra escrava, tem que lembrar sempre, tá? Então, vocês têm também essa questão da diáspora, que é o deslocamento de um povo pelo mundo, né? Diáspora, aqui no caso, é diáspora africana, certo? Bom, são 47 capítulos curtos, bem curtos mesmo, pessoal, tá? Não dá nem para comparar com as meninas, que eram 12 capítulos longos, aqui são 47, hoje tem 120 páginas. Tem capítulo de 2 páginas, por exemplo, tá? Então, é o primeiro livro dela, é o livro de estreia, tá? Só para ter uma ideia. Ela bancou do próprio bolso. Então, depois que a Federal de Minas Gerais deu como leitura obrigatória, estou falando lá dos anos 2007, o livro ganhou uma projeção, ganhou uma editora maior e tudo mais, tá? Mas ela bancou do próprio bolso o primeiro livro. Pode passar aí? Pessoal, vamos lembrar, tá? A gente está aqui na chamada Vila
Vicêncio, tá? Aqui está Vila Vicêncio. Obviamente que esse é um sobrenome de um grande coronel, dono de tudo, dono dos escravos. Aí os escravos estão vindo, como é que são chamados? Ó, vai ser o João Vicêncio, vai ser o Pedro Vicêncio, o Amaral Vicêncio. Ou seja, são meus escravos, carregam, além de tudo, aquela tatuagem que eles faziam, né? Enfim, aquela marcação no ombro, e além de tudo, ainda essa questão de tu não ter uma identidade, tua identidade vem do teu dono, o sobrenome é do teu dono, tá? Tudo ali é Vicêncio, certo? E aí a gente vai ter agora o avô da Ponciá, tá? O avô da Ponciá, que vai ser chamado de avô Vicêncio, certo? Que vai ter um relacionamento aqui, né, com a avó da Ponciá, reparem que eles não são nomeados, né, a avó Vicêncio. Muito bem, são explorados, explorados, explorados. Reparem, né, que o nome aqui, tu não tem nem sequer uma identidade, porque a tua identidade vem dos teus, né, teus donos e tudo mais, e eles trabalham, 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 e sempre aquela coisa, tudo fica para os brancos, nada para eles. Nada, absolutamente nada. E o que o texto vai apontar? Para eles ficava a humilhação, a dor, o sofrimento e a revolta suicida. Tanto é verdade que nós vamos ter uma revolta suicida por parte deste aqui, tá? Qual é a revolta suicida dele, pessoal, tá? Revolta suicida. Lembrando, né, que tu não é nem próprio de uma fuga, porque existe capitães do mato que vão atrás de ti, tá? Então tu não tem nem o poder da fuga. A gente sabe que muito tinha de suicídio, pessoal, nessa questão também da escravidão, tá? Então ele tem uma revolta suicida aqui. O que ele faz? Armado de uma foice, vai lá, mata a própria mulher, tenta matar o filho, que é o pai da Ponciá. O filho sai correndo, procura ajuda, e ele pega essa foice e tenta se matar. Ele corta aqui, pessoal, tá? Ele decepa uma das mãos. E a partir daí ele começa a rir e a chorar, fica enlouquecido. Fica olhando para o nada, dizendo palavras não inteligíveis, ninguém entende, tá? E aí fica aquela ideia, o que a gente vai fazer com ele agora? Porque ele começa a andar assim, tá lembrados? Começa a andar assim, escondendo o braço. Como é que a gente vai fazer com ele agora? Como é que a gente vai vender um escravo que ri, chora enlouquecido? Como é que a gente vai vender um escravo sem uma mão? E aí depois a gente fica sabendo, né? Vem toda aquela questão, Lei Áurea, aquela liberdade, que é uma liberdade também muitas vezes em tese, porque, de novo, né? Eu chego dos meus escravos e digo, ó, tudo bem, estão livres agora, né? Mas assim, ó, querem trabalhar para mim? Vocês continuam dormindo no mesmo lugar, continuam comendo a mesma comida, tá? E aí? E a maioria ficava, né, pessoal? É a situação deles, eles vão ficar, tá? Então aqui é armado de uma foice, tá? O que ele faz, pessoal? Ele tenta exterminar a própria família, mata de novo a esposa, o filho, tenta, não consegue porque o filho foge, e ele tenta cometer o suicídio aqui, tá? Não conseguindo, né? Enfim, o que vai acontecer? E chora, tá? Reparem aqui uma antítese de sentimentos, né? Marca bem aquela questão de, enfim, de enlouquecimento aqui, pessoal, tá? Decepa a mão, tá? Decepa o braço, né? Dá para dizer também, né? Enfim, vocês vão entender, tá? Muito bem. Lembrando que eles tiveram um filho que não é nomeado, a gente vai chamar de pai da Ponciá, tá? Pai da Ponciá. Eu acho que tem tudo a ver com o nome José. Acho. Porque o nome do Luandi é Luandi José Vicêncio, é nomeado. Talvez, mas não diz, né? Então, pai da Ponciá, tá? Que depois vai ter um relacionamento, e aí ela é nomeada a Maria Vicêncio, e vão ter dois filhos, o Luandi e a Ponciá. Reparem, pessoal, então guardem, tá? São 3 gerações. É um livro de memória. Se eu quero saber por que estes sofrem, ou tem todos os sofrimentos, o preconceito, o racismo, tudo, eu vou só subindo e eu já encontro a resposta, tá? Aquela coisa que vai passando e vai diluindo. Vai sumindo? Não, vai diluindo, tá? Enfim, bom, pessoal, aí o que vai acontecer, tá?
A Ponciá, ela é menininha de colo. Não diz a idade. Menininha de colo. Quantos anos? Não sei. Menininha de colo. O avô morre, tá? Aí o avô morre quando ela é menininha de colo, certo? Morre aqui. O que vai acontecer? Ele não morreu, ele cometendo suicídio. Morreu, tá? A Ponciá, menininha de colo, guardou muito bem a lembrança do avô. Foi o primeiro homem que ela conheceu, foi o avô, e guardou muito bem exatamente essa lembrança do avô, tá? E aqui, pessoal, vocês têm uma duplinha, né? Não se esqueçam, a Maria Vicêncio e a Ponciá, elas trabalham juntas no barro. Elas fabricam, então, artesanatos, copos, panelas, jarros, enfim, com barro, e vendem esses utensílios. É uma das formas, por exemplo, de fazer arte e viver também da arte, certo? Enquanto os dois aqui, eles trabalham na roça dos brancos. O que eu quero dizer para vocês? Os dois já perderam há muito aquela questão assim de ter uma infância com os teus amigos, brincar. Não, os dois estão aqui, ó, trabalhando como se fossem adultos já, tá? Muito bem. Então, essa é a situação, pessoal, tá? E um dia, o que vai fazer a Ponciá? A Ponciá está aqui, lembrando, ela conheceu, não se esqueçam, ela conheceu o avô, ela era menininha de colo, o avô morreu. Mas ela guardou tão firme a imagem do avô, mas tão firme essa imagem, pessoal, tá? O que ela fez? Ao fazer o barro, ela fez um boneco, cuidem esse boneco, né? Um boneco de barro. A feição do boneco é de dor e, ao mesmo tempo, de uma espécie de riso. Lembra o avô. E como é que é o bracinho? É assim. Quem é que ela fez no barro? O boneco representando o avô. Tá? E aí todo mundo se encanta com aquilo ali, né? Por isso, pô, a guria era pequenininha, mas ela guardou tanto a lembrança. A mãe olha para o boneco, meu Deus, que coisa horrorosa, destrói isso. E o pai chega e diz, não, não, guarda, isso não é para ser comercializado, isso é teu, tá? Então ela fez um boneco que lembra o avô aqui, pessoal, tá? E estranhamente a Ponciá vai crescendo, menininha, e ela começa a andar assim. Imita o jeito de andar do avô. Então vocês vão ter uma relação muito forte, Ponciá e avô, avô e Ponciá, que tem a ver com a herança, tá? Então, imita o jeito de andar. Andar do avô. Tá? Boneco, o avô, né? Certo? Bom, então, pessoal, por enquanto é isso. O que vai acontecer agora? Tá? Este aqui odiava o pai dele. Por quê? Porque ele se lembra da mãe ensanguentada morta. Ele se lembra do pai que foi para cima dele para matá-lo. Tá? Então, odeia. E o que acontece? Quando ele chegava perto do pai, o pai ria e chorava. Ele ficava com aquela vergonha, vontade de matar o próprio pai. E o que ele fazia? Eu sei como matá-lo, eu sei como castigá-lo. É só pegar ele pelos ombros, chacoalhar e dizer toda a história dele. Ó, tu é escravo, tu é humilhado e tudo mais. Mas o que o pai se dá conta? Eu não sou escravo. Mas o senhor moço, filho lá do coronel Vicêncio, mandava eu ficar de quatro, subir em mim e fazia de mim um cavalo. Ele pedia para eu abrir a boca, ele mijava na minha boca. Eu era extremamente humilhado, mesmo sem ser escravo. Estão entendendo a relação? O que eu vou ferir a memória do meu pai, sendo escravo, eu livre sofri a mesma humilhação, tá? E o pior, né? Chega uma hora que o senhor moço, esse aqui, ele pega, negro não aprende, de derrama estereótipos, né? Começa a ensinar o pai da Ponciá a juntar palavras, A, B, e o pai da Ponciá, não, 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 esquece, chega de ensinar, negro aprende sim. Então, pessoal, é um livro forte, de relação forte, tá? Mas, de novo, reparem que eu peguei uma cena de escravidão, de humilhação, e essa cena basicamente é reproduzida aqui depois numa outra geração sem ser escrava, tá? Então, vamos lá. Ó, a mãe fazia panelas, potes e bicho. Pode falar. Eu acho que tem mais a ver com a relação de arte, porque o pai da Ponciá, que um dia chega e diz assim, ó, estão conversando, diz assim, ó, não, mas a Ponciá um dia vai receber essa herança. E claro, né, que a Ponciá fica pensando na herança como um bem material. Quando a gente fala de legado, herança, tu fica pensando, né, pô, uma casa, um carro, sei lá, um terreno, um dinheiro, mas vamos lembrar, eles não tinham nada.
E aí a gente começa a ver que essa herança não tem nada a ver com uma relação material, tá? É uma relação basicamente de mesma sina, uma relação de memória, de ancestralidade. Ela é muito simbólica, essa herança aqui. Uma coisa que lembra até aquele conto hereditário lá do Deixa o Quarto Como Está, por exemplo, tá? Então, olha só. O primeiro homem que Poncia conhecera foi o avô, guardava mais a imagem dele do que a do próprio pai. Ela era ainda menina de colo quando ele, o avô, morreu. Quando o pai da Poncia disse para a mãe que vô Vicêncio deixara uma herança para a menina, tá? E aí, pessoal, essa relação aqui toda da herança também tem que cuidar, né? A herança aqui, tá? Que herança é essa? Já sabem como a URGS não utiliza mais a incorreta? Ela vai fazer uma correta e pode colocar a herança deixada pelo avô de Ponciá, trata-se de um casebre na Vila V, não tem nada a ver com bem material, tá? Muito bem. Ponciá se lembrava pouco do pai. Por quê? Porque o pai está sempre na roça, mês e mês lá na roça. Ela não tem um contato basicamente com o irmão nem com o pai. Qual é a relação maior? É a mãe. Tanto é que quando os dois voltam, a mãe fez produtos e a Ponciá no barro, a mãe só chega assim, ó, embrulha isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, isso aqui, e o pai e o irmão vão vender. E a Ponciá, quando ela sai para buscar o barro, às vezes tem arco-íris, ela não quer passar por baixo, porque segundo a lenda ali, virava menino. E ela não quer, porque ela olha para a mãe e vê uma mãe como um exemplo de pessoa que manda, que coordena, que faz e acontece, tá? Bom, Ponciá Vicêncio se lembrava pouco do pai. Filho de ex-escravos, o pai da Ponciá cresceram na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem criado do senhor moço. E eu falei para vocês as humilhações todas. Claro que tem uma humilhação ali, que o senhor moço pede para o pai da Ponciá ficar de quatro, ele monta como cavalo, é uma cena chupada, por exemplo, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quando, por exemplo, o Brás Cubas diz que é o menino diabo, pegava o escravo dele, Prudêncio, fazia dele um cavalo, montava, botava um freio na boca, um cinto, batia nele, né? Enfim, tá, ok. Tem um pouquinho de diferença? Tem, né? O Machado viveu o tempo da escravidão, sabe que isso acontecia de verdade. Aqui, a Conceição Evaristo lê, tem também pessoas antigas que viveram isso, também vão colocando para ela, né? Pode ser que ela não tenha visto isso acontecer, mas claro, pela questão da memória e enfim, né, de contato com isso, teve a certeza que isso aconteceu. O Machado via isso na rua, pessoal, tá? Machado via escravo sendo batido na rua. Vocês estão lendo contos do Machado agora, vão pegar bem como é que é a manha de uma pessoa que viveu essa época, né? Bom, um dia Ponciá fez um homem baixinho, curvado, magrinho, graveto e com um bracinho cotoco para trás. Tá aqui o boneco, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, a mãe tem, que coisa bem feita e tudo mais, e o pai disse, não, isso não é para ser vendido, isso é para ser guardado, tá? Tanto é que ele tem uma relação boneco no decorrer da narrativa, certo? Bom, primeiro Ponciá andou de repente com todo o jeito do avô. Agora havia aquele homenzinho de barro tão igual ao velho. E por que isso é curioso, pessoal? Porque o avô da Ponciá morreu quando ela era menininha de colo. Como falei para vocês, eu não sei qual é a idade que a gente pode supor, mas até, sei lá, até 2 anos, e ela guardou muito a memória do avô, a imagem do avô, tá? Passa aí, por gentileza. Bom, outra coisa, pessoal. A Ponciá odeia o nome dela, tá? Outra questão clássica para colocar na URGS. A Ponciá odeia o nome dela. Para ela, é um nome sem identidade. Vamos passar em missionários que vão batizar, vão fazer casamentos e vão ensinar letramento para as pessoas, e a Ponciá vai. E a Ponciá começa a saber ler, a saber escrever. Para ela é um deslumbramento, né, pessoal? Porque ela começa a ver, opa, se eu for para a cidade, esse saber me interessa, saber ler. Aqui na roça, nem tanto, porque aqui é máquina de trabalho para outras coisas, né? Mas se eu migrar para a cidade, a leitura, a escrita já é importante. Aquele deslumbramento que todo mundo tem, né, pessoal, quando a gente aprende a ler, né? A gente começa a decifrar o mundo, né? Uma coisa muito bonita, certo? Só que é o seguinte, Ponciá Vicêncio. Quando ela assina Vicêncio, tem identidade para ela? Não. É identidade da família? Não. É do dono, tá? Do dono branco. Não tem nada a ver com eles. E outra, Ponciá para ela é um nome tão, né, ruim. E ela diz que aquele acento agudo no ar ali, Ponciá, né, de oxítono ali, aquilo ali, pessoal, é como se fosse uma lâmina cravando nela. Então ela começa a inventar outros nomes, ó, Pandá, Malenga, Queti, só que nenhum lhe pertencia também. Então ela odeia o nome dela, por quê? Porque não há pertencimento, certo? Lembra só outras pessoas, não lembra ela. Não há identidade, não há pertencimento. Tu não tem uma tradição familiar.
Muito bem. Um dia, eu vou marcar isso aqui, pessoal, do nome, tá? Isso aqui é questão fundamental. Odeio o nome. Vai que a URGS vai com um sentido contrário, né? Ponciá adorava seu nome, visto que, né? Aquelas coisas que vocês sabem que a URGS é diferente do Enem, a URGS é TCT, Teoria Clássica dos Testes, é muito fácil fazer questão assim, tá? Bom, o que vai acontecer? A Ponciá, quando ela está com 19 anos, o pai dela está trabalhando na roça, de repente se curva e acaba morrendo, tá? Então aqui o pai morre. Esses três que vão fazer o livro acontecer, na verdade, né? O pai morre e é uma desgraça, assim, porque a mãe da Ponciá, Maria Vicência, ela estava sonhando, tendo pesadelos, vendo o marido com o chapéu atochado assim na cara, não conseguindo ver a cara, né? Aquela coisa meio de macina já. E aí, um mês depois, o coitado do Luandi consegue uma permissão para voltar ali, tá? Que dá a impressão, assim, que são quilômetros de distância, né? Ele vem e vem sozinho, a mãe já nota, né? Pô, morreu, tá? Então, aqui morre depois, aqui a gente vai ver também um tema chamado feminicídio, tá? Cuidar isso aí. Ele que mata aqui, claro que é uma revolta suicida, mas depois a gente tem também o negro Climério matando a Belisa, tá? Relação de poder é outro tema importante que vocês têm que marcar, tá? Relação de poder e feminicídio, certo? Bom, porque a URGS está muito nessa tendência de botar os livros também com temas importantes da sociedade, certo? Bom, relação de poder entre os donos da vila e os seus, né? E durante o livro também tem outros detalhes ali. Bom, a Ponciá, ela resolve ir para a cidade. Só que o trem, pessoal, passa de mês em mês. Se perder, só daqui a 30 dias. Então ela pensa, eu vou dar um susto na minha mãe, assim, do dia para a noite, eu vou dizer que vou, quando o trem tiver para sair. Tá? Ela não vai fazer assim, antecipar um mês. O trem está para sair no outro dia, ela disse, mamãe, estou indo embora. Tá? Vou para a cidade, mas por que, filha? Porque eu não quero ficar repetindo a história dos seus. Eu quero ter uma identidade. Eu quero ter, sei lá, um nome novo, uma vida nova, começar do zero. E depois que eu estiver bem, eu venho te buscar e venho buscar meu irmão. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem, tá? Qualquer colaboração, falem. Bom, o que vai acontecer? A Ponciá, ela vem durante 3 dias no trem. Bom, viagem gigante, né? 3 dias, uma coisinha de nada para comer. Ela chega, vai para frente de uma igreja, entra na igreja lá e tudo mais. É cidade grande, é uma representação de qualquer grande cidade do país. Ela dorme na frente da igreja, tá? No outro dia ela vê, ela está com fome, ela vê que as pessoas têm algumas manhas, por exemplo, para conseguir, né, comida e tudo mais. Ela está convivendo com pessoas de rua também ali, tá? Aí tem uma mulher que diz para ela assim: se faz de cega, que tu ganha mais coisa para comer e tal, né? E aí ela vai ali perguntando e tal, coisas, até que vem uma mulher e diz: olha, eu não preciso, se tu quer emprego, eu não preciso de empregada, mas a minha prima precisa, está aqui o endereço dela. E o deslumbramento da Ponciá lê o endereço, conseguir decifrar aquele endereço, tá? Então a Ponciá vai ter um emprego dela, só que aí tem um problema, pessoal. Depois ela vai juntar um dinheirinho, vai comprar um barraquinho na periferia, tá? Aquela coisa assim, né, de 2 quartinhos, 2 cômodos e tudo mais, tá? Tá tentando fazer a vida dela. Só que ela vai ter um relacionamento aqui, tá? Não dá nem para botar um coração aqui no caso, né? Eu vou botar homem porque só assim ele é chamado. O homem de Ponciá. Ele agride ela frequentemente, bate nela, tá? Soco, sangra a boca. O cara é extremamente agressivo. E o pior, né? Eles vão ter 7 filhos e os 7 filhos não vingaram, 7 filhos morreram, tá? Isso nos dá, porque o livro não conta, tá? Mas isso nos dá, pessoal, a ideia de que ela já está ali, basicamente, né? Uns 10 anos na cidade, 8 anos. A gente não tem como mensurar, né? Porque ela diz que alguns filhos duraram um dia, mas ela já está há alguns anos na cidade. O texto mostra isso aí. O texto é muito curto e muito bom para a gente ficar fazendo inferências, né? Porque o texto não diz tudo, a gente tem que estar completando muitas vezes, tá? Então, o que vai acontecer? Eles tiveram 7 filhos mortos. Parece que ela não tem a capacidade de vingar, né? De gerar ali, tá? Parece que a geração está se quebrando ali, tá? Reparem, ó. Quando ela está com esse homem dela, tá? Deu-lhe um violento soco nas costas. E o que ele faz para machucar mais ela? Grita, chama o nome dela. Tá? Ela odeia o nome dela, né? Gritando-lhe pelo nome, tá? Lembrou-se dos 7 filhos que tiveram todos mortos. Alguns viveram por um dia, tá?
Aí ela consegue comprar um quartinho na periferia e vai retornar ao povoado. Pessoal, esse caminho vocês têm que saber, tá? Ó, aqui está Ponciá. Aqui está o Luandi. Aqui está a Maria Vicêncio, certo? A Ponciá, ela está no povoado. Ela vai para a cidade. Sabe qual é o panorama da cidade, né? Ela não quer ficar aqui repetindo a história dos seus, mas já está letrada e tudo mais. Ela se toca para a cidade. Na cidade, compra um quartinho na periferia, tem um relacionamento, 7 filhos que não vingam, tá? Que mais? Um empreguinho. O que ela vai fazer, pessoal? Ela volta para o povoado para ver como é que está a mãe e o irmão. Depois, ela retoma a vida na cidade. Depois, ela volta para o povoado. O Luandi está no povoado. Ele vai para a cidade, tal qual a irmã. Tentar até, inclusive, achar a irmã. Depois que ele está lá com o emprego, ele volta para o povoado para visitar também se acha a irmã e a dona Maria, a mãe. Depois ele volta para a cidade. Ele vai ser aquele cara que vai vingar, porque ele vai conseguir se alfabetizar, vai virar soldado. Só que depois ele sabe que vai ter que voltar para o povoado para juntar aqui. A Maria está no povoado. Os filhos estão na cidade, ela não ousa muito, ela vai de povoado a povoado, vai de povoado a povoado, até que ela vai para a cidade. E no final os 3 voltam para o povoado. Tá? Então este caminho aqui você tem que saber, né, pessoal? Porque isso é o que dá o grande enredo do livro, né? São 120 páginas, é um enredo que não acaba mais, né, parece. Tá? Todos vão ter um encontro com uma personagem, tá? Chamada Néngua Cainda, extremamente velha, tá? Ela é uma espécie de profetisa, de sacerdotisa, de saber, uma espécie até de oráculo. Todos vão conversar com ela, tá? E quando ela fechar, ser aquele elo, aquela ligação, ela acaba falecendo, tá? Então ela é uma espécie assim de ligação entre a família. Muito bem. Pessoal, a Ponciá está caminhando de volta ao povoado e ela vai vendo aquilo que o avô dizia, né? Enfim, todo mundo repercutir e tal, aquela coisa toda de passar pela roça dos brancos, muito bonita e tudo mais, vai caminhando até chegar lá onde estão, né, enfim, os familiares, os amigos, aquela coisa, todos os trabalhadores negros ali. Ela entra em casa, ela vê que tem a caneca ainda estabelecida do pai, porque mesmo morto, a Maria manteve todas as coisas do pai ali, né, enfim, do marido, né? Tem a canequinha, mas parece que não tem ninguém ali na casa. E ela sai, ela mexe no baú, pega o boneco. Agora ela vai levar o boneco para a cidade, tá? Pega o boneco aqui. E repare, enquanto isso ela está pensando, né? Ela não viu porque ela era bebezinho de colo, mas ela começa a se lembrar do que falavam do avô dela, ó. Numa noite o desespero venceu. O vô Vicêncio matou a própria mulher e tentou acabar com a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se autoflagelar decepando a mão, tá? Passa aí. Assim, ela vai largando algumas coisas, né, como aconteceram, tá? Aí a Ponciá encontra a Néngua Cainda. Pessoal, cuidem bem este personagem, tá? Néngua Cainda, tá? Ela pergunta à minha mãe, meu irmão, olha, quais são as palavras dela? Sempre positivas e palavras, pessoal, de união, de encontro. Ela vai dizer, olha, embora a Ponciá não tivesse encontrado a mãe nem o irmão, ela ainda não estava sozinha. Eles estão vivos e vocês vão se encontrar, tá? Muito bem. E ela começa a pensar na herança. Pô, meu pai dizia que o meu avô deixou uma herança para mim. Que legado é esse? Que herança é essa? Porque ela começa a ver, pô, eles não ganharam nada, nem casa, nem dinheiro, nada, nada, absolutamente nada. Que legado é esse? Que herança é essa? Tá? De novo, é aquela herança simbólica, pessoal, que tem que cuidar aqui, tá? Por quê? Porque as terras que o primeiro coronel Vicêncio tinha dado para os negros como presente de libertação, agora estavam sendo tomadas novamente pelos descendentes dele. Então não tem nada, tá? A cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, e estou usando o trecho, a expressão do livro, tá? Da revolta suicida, que é a explicação aqui, certo? Bom, a Ponciá volta totalmente estranha, tá? Primeiro, pessoal,
ela começa a mexer na mão, ela sente coceira entre os dedos. Ela começa a coçar, 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 quase até sair sangue assim, tá? E ela começa a cheirar, tem cheiro do barro. Como se estivesse dizendo, né, o teu mundo não é a cidade. Até porque a gente vai ver o percurso dela, pessoal. É um quartinho na periferia, ok, é lugar, é habitação. Mas um relacionamento que é agressivo com ela, os filhos que não vingam, não há amor, não há prazer, tá? Ela começa a ficar olhando assim para o nada, né? Então ela começa a ter muita proximidade com o próprio avô, tá? Então aqui, por exemplo, né, coçar os dedos, cheiro do barro. O que mais? Levantou com uma coceira insistente entre os dedos das mãos. Coçou tanto até sangrar, cheirou a mão e sentiu o cheiro do barro ali. Como se tivesse, né, o povoado chamando ela, tá? Ficou por um instante trabalhando uma massa imaginária nas mãos. Já viram um Ghost do outro lado da vida, né? Aquela cena, né? Enfim, de mexer com barro ali. A Poncia faz isso aqui. Só que uma massa imaginária, não tem nada, né? Ela fica assim. E o homem dela fica olhando e tal, começa até a dar pena, porque tem uma parte que ele bateu tanto nela que ele ficou com remorso daí, né? Mas fica aquela coisa assim distante entre eles, tá? Ela olhando assim, né, para o nada, porque ainda ela diz, né, quando eu estava lá no povoado, eu ficava olhando as estrelas, ficava olhando a natureza e tudo mais. Aqui na cidade não tem nada para olhar, é outra vida, né? Então aqui, pessoal, também, né, essa massa imaginária nas mãos aí. Passa aí, por gentileza. Aí a gente chega nesse aqui, o Luandi. Pessoal, o Luandi vai para a cidade. Contrário agora, tá? Lembra que estava começando a ter aquela questão assim de querer também ir para a cidade. A Poncia já sabia dele, não sabia. Ele vem para a cidade e ele para numa estação. Eu também quero marcar a estação, tá? A estação como um lugar assim importante, né? A estação do trem, um lugar de encontro. Ele para na estação do trem e quem é que vem ali com uma certa empatia, vendo que ele está meio perdido ali, é um soldado chamado Soldado Nestor, um soldado negro. O que acontece, pessoal? O Luandi fica assim, é o ídolo dele a partir de agora, porque ele pensa, né? Pô, soldado é um policial, um cara que o pessoal tem respeito, é um cara que dá ordens, né? Enfim, e negro. Então eu também posso. Aquela ideia que não é só rebaixamento, eu também consigo. Então começa a ter essa parte. E o soldado Nestor é um gentleman ali, né? Ele diz assim: ó, olha, tu não tem o que fazer e tudo mais, o que tu vai fazer? Eu não sei. Olha, tem emprego para ti, lá se tu quiser, comigo lá na delegacia. E ele já fica todo bobo, né? Eu não sei se botei esse trecho aqui, mas ele começa assim, né? Ah, é a única, talvez, simulação de fala popular. Ele fica assim: ah, fazer o quê? Vestir farda e tudo mais. E o soldado diz: não, 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 não. Limpar. Começa por aí, limpar, tu sabe ler e escrever? Não. Bom, eu vou te ensinar e tudo mais, e vamos lá, daqui a pouco tu vira soldado. Não é assim, tem um percurso. Mas quem sabe tu fica lá morando na delegacia, não paga aluguel, tu ganha um dinheiro, vai juntando, vai estudando, vou te ensinando a ler e escrever, e vamos embora, vamos para os teus sonhos. Tá? Um sonho que ele vê na hora, né? No momento que ele vê um personagem negro ali, o soldado Nestor, mandando, dando ordens, né? Enfim, todo mundo ali respeitando a autoridade, tá? Então ele vai agora trabalhar na delegacia, pessoal, Luandi, certo? Bom, Luandi admirava o soldado Nestor. O soldado Nestor era negro, negro e soldado. E lembrando, pessoal, toda a nossa tradição literária. E quando eu não digo a cor do personagem, o que eu depreendo que ele é? Tá? Então a gente está falando de uma literatura negra, lugar de memória, certo? Bom, agora tem uma cena espetacular, pessoal, que vocês têm que guardar também. Pode cair na prova da URGS, tá? A cena da exposição de arte. Uma exposição de arte teve um assalto nela. E aí foi lá o soldado Nestor, foi o delegado. Aí no outro dia o soldado Nestor disse: ô Luandi, me ajuda lá, vai comigo ali, né? Numa exposição teve um assalto, ok. E pessoal, eles estão passando e tá assim, ó, canecas e tudo mais. Olhem bem, autor desconhecido. Anonimato quem fez? Autor desconhecido. Região tal, proprietário tal. Autor desconhecido. Região tal, vila tal, proprietário tal. De repente ele passa e tem uma banca com canecas e tudo mais, está escrito assim, ó, autores Maria Vicêncio e filha Ponciá Vicêncio. Imagina o Luandi vendo o nome da mãe da irmã ali, não é anônimo, está o nome deles. E aí ele desaba ali, né, pessoal, enfim, região Vila Vicêncio, proprietário doutor Aristeu Vicêncio. Claro que tem o lado positivo, que é tu nomear o autor da obra, nomear o artista.
mas tem o lado negativo também, né? Reparem os sobrenomes da mãe e da irmã, reparem de onde é que vem da vila e quem é que é o proprietário. Você fica pensando, tá, mas então será Maria Vicência e filha, será que são irmãs, parentes? Nada de relação, nada, absolutamente nada. Ele é um proprietário que o nome está passando de geração em geração e vai ficando também nos outros, né? Como se fosse aquela marca da escravidão ad eterno, marcadinha pelo sobrenome, tá? Bom, muito bem. Pessoal, mas essa cena aqui é importantíssima, tá? Porque é a arte que está ali, tá? A arte sendo nomeada, tem só o lado negativo do sobrenome, mas é a arte nomeada ali, tá? Muito bem, não tem anonimato. Ele está marcadinho. Filha e mãe. Bom, aí o Luandi resolve, pessoal, tá, voltar ao povoado. Deixa eu ver que horas são. O Luandi resolve voltar ao povoado. Aí é engraçado, né? Porque ele pede pro delegado, né? Tem uma licença para eu. Não, então, vai, pode ir. E ele chega no soldado Nestor e diz, Nestor, eu vou voltar lá pro povoado. Tu me empresta tua farda? Eu disse, mas como assim farda? Tu não é soldado, tu não pode ir, né? E tudo mais. Não, mas eu queria ir, tudo mais. Tá, olha só, não falar para ninguém. Eu vou te prestar uma farda, mas uma farda usada, tá? Ele bota a farda usada. Bota também as botas, né? Tipo o coturno ali, mas o coturno tá apertado. E ele disse assim, tá, é isso. Assim, não, 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 arme e cacetete, nem pensar, né? Vai assim. E o Luandi entra no trem, pessoal. Claro que os dedos machucando ali, mas ele tá feliz vestindo a farda, tá? Aí ele vê, até nota no trem que tem uma guria olhando para ele e tudo mais, ele fica todo bobo, né? Aquela coisa assim, eu vou ser notado agora, né? Aquela ideia assim que eu fui para a cidade, eu vinguei. E ele chega, passeia, faz as mesmas coisas que a Ponciá, vai lá na casa, pessoal, né? Vê que, enfim, as canecas estão no mesmo lugar e tal, né? Aquela coisa toda. Aí ele entra, porque tinha uma forte relação com o pai, lembrem? E ele abre lá o quarto do casal e ele começa a lembrar do pai. O que o pai dizia que as mulheres eram? As mulheres eram estrelas que iluminavam o peito dos homens. Então ele guardava aquela frase bonita, poética, as mulheres eram estrelas e tudo mais, tá? Ó, ele, meu pai, dizia que as mulheres pareciam estrelas. E aí ele passa pela Nengua Caínda. Lembrando, a Ponciá já tinha passado por ela? Resposta, sim. Palavras positivas vocês vão se encontrar. Ele passa agora pela Nengua Caínda, e aí o que ele pega? O soldado Nestor escreveu um bilhete com o endereço da delegacia. Letra do soldado Nestor. Ele dá para a Nengua Caínda, ó, se a minha mãe, minha irmã perguntar onde é que eu estou aqui, esse é o endereço, tá? Tudo bem. Só que a Nengua Caínda olha, tá? Reparem, né? Abençoou Luandi, falou que a mãe do rapaz, a Maria, estava viva e que eles vão se encontrar um dia. Falou de Ponciá também. Só que ela começa a olhar para a farda dele e começa a rir. E o Luandi não entende. Aí que ela diz, tu não está no teu verdadeiro caminho. Aí vocês vão entender por que ele vai abandonar tudo depois de voltar. Porque as palavras de sabedoria da língua caindo. A Ponciá foi para a cidade, também não era o caminho dela. Nada dá certo lá. Tá? O Luandi, no caso, vai ter vitória. Porque vocês vão ver que ele vai se alfabetizar, vai virar soldado, só que ele vai abandonar para voltar com a mãe e com a irmã para o povoado de novo. Tá? Mas principalmente ele vai pensar nessas palavras da língua caindo. Ela olha para ele com farda e diz, tu não está no teu caminho. Não é esse o teu caminho. Tá? Bom, pessoal, tranquilos até aqui? Tá? Qualquer dúvida, perguntem, porque a história ela não é linear. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu vou botar aqui, tá? Não é linear. Não linear. Mistura presente e passado a todo momento, tá? Presente e passado. Muito bem. O soldado Nestor, ele quer achar também, pessoal, a Ponciá. E o que ele pensa, o soldado Nestor? A maioria das mulheres também que vem para cá, muitas vezes se tocam para casas de prostituição, tá? E ele começa a ir em casas de prostituição, sem dizer para o Luandi. Ele não quer, o Luandi vai ficar irritado se eu falar que a gente está procurando a irmã dele num cabaré, por exemplo, numa zona de prostituição. Mas eles começam a frequentar. E aí teve uma mulher que veio do povoado, também de um outro povoado e tudo mais, uma mulher chamada Belisa, tá? Na primeira edição está com S, na segunda ela botou com Z, né? Enfim, tem algumas coisinhas. Na primeira edição tinha 46 capítulos, ela aumentou, né? Dividiu o último lá em 2 e tal, mas você não cai, tá? Algumas mudanças assim, de estilo quando tu muda de editor e tal, né? A própria Lígia Fagundes Telles fez isso aí, já era renomada, fez mudanças no seu livro, né?
Pessoal, aí essa Belisa veio, foi empregada, aí estava juntando o dinheirinho dela, teve relacionamento com o filho do patrão, roubaram todo o dinheiro dela, foi chamada de tudo quanto é coisa, ficou sem emprego e se tocou para a prostituição. 5 anos que ela já está na prostituição, tá? E ela divide basicamente tudo que ela ganha com... Você já ouviu esse termo cafetão ou gigolô? Que é aquele homem que era responsável, né, por uma certa proteção e tudo mais, mas ficava com uma parte da grana. E a mulher que oferece a casa de prostituição. Então, ela tem lá os seus programas, mas vamos supor, ela fica lá com 20%, ela dá 40 e 40 lá para o gigolô e para, né, enfim, para a mulher dona da casa. Então, o que acontece? O soldado Nestor e o Luandi estão frequentando casas também, né, de prostituição, e o Luandi tem um caso com essa Belisa, e se apaixonam, é aquela coisa que ela não quer cobrar dele, e que a gente já viu, por exemplo, em Lucila, Dama das Camélias, enfim, né, aquela coisa mais antiga ainda, né, enfim, a prostituta que se apaixona pelo, né, pelo seu cliente por ela. E fica aquela relação entre eles. Só que eles estão namorando, estão tendo um caso, só que ela ainda continua como prostituta, tá? E aí ele fala exatamente, né, para o soldado Nestor, porque ele fica idealizando, quero ser soldado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me casar com a Belisa, o soldado Nestor vai ser meu padrinho, o soldado Nestor, olha, tô fora. Mulher, eles chamam de mulher dama, né, a prostituta ali. Mulher dama não presta. Luandi larga fora. Ela só vai ficar contigo quando tu tiver dinheiro, quando não tiver mais, tchau. Outro que tiver mais, pega ela. Então, o soldado Nestor é extremamente negativo quanto a esse relacionamento, tá? Então, vocês marquem aqui esse relacionamento do Luandi com a Belisa, a sua estrela Belisa. Por que estrela Belisa? Porque ele lembra do pai, tá? Belisa aqui, ó. Bom, Belisa, como ele e Luandi, a irmã Ponciá, vieram da roça para a cidade, tá? Só que assim, ó, ele começa a olhar o negro Climério e os dois começam a ter aquelas faíscas de olhar. Por quê? Porque o negro Climério tá vendo, né? Pô, o cara tá com a Belisa, daqui a pouco eu vou perder uma fonte de renda. E os dois começam a se olhar, aquela raiva já entre os dois. Aí o que pensa o Luandi? Eu quero ser soldado para poder prender o negro Climério, tirar a Belisa da zona, para ela enfeitar a noite escura, para ser uma estrela, porque a noite escura está dizendo, está um vazio aqui, enfim, né, uma metáfora negativa do Luandi, para enfeitar essa minha noite aqui no meu peito, tá? Enfim, só que é o seguinte, pessoal, de novo, toda vez que ele vê o negro Climério, aquela coisa, né, um com raiva do outro ali, tá? E aí um dia o Luandi vai lá visitar a sua Belisa, mora num sobrado, assim, onde tem muita gente, muita briga, muita coisa e tal, e ele vê que o negro Climério está correndo, e ele não entende. E aí, lá pelas tantas, ele vai lá ver, tem fogo nesse sobrado, né? Clemério praticou um crime, né? E tudo mais. E aí o que vai acontecer é que a Belisa morre, tá? Quem foi o assassino dela? O negro Clemério, tá? Então a Belisa aqui. Estão vendo que os dois não têm sorte nos relacionamentos? Estão vendo que vai ter uma quarta geração que está sendo trancada, tá? O Luandi tem as suas vitórias, tem, a gente vai ver daqui a pouco ele vai o letramento e o cargo de soldado, mas ele tem uma grande perda, que é o amor da vida dele ali, tá? Bom, tomá-la nos braços e ver a sua beleza estrela toda ensanguentada se apagando. Negro Climério havia matado a moça, tá? Passa aí. Bom, aí, pessoal, eu quero que vocês cuidem essa cena quando eu trabalhar caderno de memórias coloniais. O delegado chega para o Luandi e diz assim, Luandi, você chorar toda hora, Luandi, e tudo mais, né? Vida que segue. Mas só para te dizer, ó, o negro Climério foi assassino. Quase todo negro é vagabundo, é baderneiro, é ladrão e com propensão ao crime. Então, aqueles estereótipos, aquele racismo, aquele preconceito, assim, colocados, né? E então, isso aqui vocês vão ver quando eu colocar caderno de memórias coloniais em jogo, pessoal, tá? Cuidem essas cenas assim, tá? Bom, e a mãe de Ponciá? De povoado em povoado. Ela não vai para a cidade, ela fica rondando os povoados ali. Havia anos, pode falar. O delegado, não o soldado Nestor, o delegado. Talvez por essa rixa que ele tinha com o Luandi, né? Bom,
Tanto é que chega uma hora que ele diz, né, assim, o negro Climério sabe que a beleza é minha. Sabe, e está irritado. Bom, a mãe de Ponciá está andando. E aí, pessoal, ela vem para cá, volta no povoado ali, tá? E deixa eu ver aqui, né? Aqui de novo, aqui, ó. Só tirem esse S aqui, pessoal, que eu botei, tá? Aí ela volta no povoado e a Nenguacaínda chega e diz: tua filha está viva, falou comigo. Teu filho Luandi está vivo, falou comigo. Aqui está o endereço dele, tá? E assim, tá, então eu vou ao encontro? Não. O tempo ainda não alinhou as coisas. Acalma. Tem hora certa, tem tempo certo. Como se fosse uma espécie de oráculo mesmo, tá? Muito bem. E aí, numa outra consulta, a Nenguacaínda diz: olha, o tempo já permite, os caminhos estão abertos, vai encontrar os teus filhos. E aí, nesse mesmo momento, pessoal, a Nenguacaínda morre, tá? Ela fica extremamente velha, né? Ela acaba se curvando e morrendo, como se ela tivesse ali para ser esse elo, essa ligação, essa questão toda, enfim, de união entre os três, porque ela conversa com os três, tá? Conversa com os três. Muito bem. Adormecer aqui, pessoal, é a metáfora, né, da morte. Ela morreu ali, tá? Muito bem. Enquanto isso, a papelada que faria dele soldado tinha chegado. Ou seja, letramento e agora virou soldado de verdade, o Luandi, tá? Reparem, ele chegou na estação, conheceu o soldado Nestor, pá, é isso que eu quero também. Dar ordens, não ser só prego, né? Tu também às vezes quer ser o martelo, né? É isso que ele está pensando. Então, pessoal, essa relação toda. Agora chega, olha só, chegou a Maria Vicêncio e parou na estação. Quem é que está ali? O soldado Nestor. E o soldado Nestor é aquele cara mais de empatia, aquele cara que vê ali o pessoal vindo, né, meio perdido e tal, vão conversar, diz, estou procurando meu filho, minha filha, meu filho mora nesse endereço aqui. E repare, o papelzinho foi ele mesmo que escreveu a letra dele, tá? Mas, é o Luandi está lá na delegacia, vem, deixa eu te levar até lá, tá? E aí vocês têm um encontro entre filho e mãe, aquela coisa toda, né, de abraços e tudo mais, né? Só que o Luandi também tem que trabalhar. E aí estaria a mãe junto com ele na delegacia agora, e o primeiro lugar onde ele vai trabalhar vai ser assim, ó, soldado Nestor, hoje não é tu que vai para a estação. Hoje quem vai é o Luandi. E o Luandi vai na estação. E quem é que está na estação, pessoal? Ele vai encontrar a irmã, a Ponciá. De que jeito? Eis que, de repente, capta a imagem de uma mulher que ia e vinha, um caminhar sem nexo, quase em círculo, quase como ela fosse um barro, tá? E aí o Luandi vai lá, fala com a irmã, né, e tudo mais, abraça a irmã, anos que não se viam, pessoal, né? E aí ela pega, abre ali, mostra o boneco barro para ele, tu se lembra do nosso avô? Assim, me lembra e tudo mais, vamos voltar, é hora da gente voltar. Os três se reúnem, pessoal, e decidem então voltar ao povoado, tá? Os três voltam ao povoado. E aí a pergunta que eu sempre faço para vocês, a Maria perdeu alguma coisa na cidade? Não, porque ela só foi unicamente para chamá-los, para voltar. A Ponciá perdeu alguma coisa na cidade? Vamos pensar. Tem filhos? Teve filhos? Não, tá? Teve um relacionamento bom, legal? Não, tá? O Luandi perdeu alguma coisa? Perdeu a Belisa. Ganhou alguma coisa? Ganhou. Ganhou letramento, ganhou um cargo bom ali, tá? Só que ele está abandonando. Lembrando as palavras da língua caindo, ela olha para ele que eu falo, assim, não é o teu caminho. Os três voltam agora, tá? Então, voltando para o povoado, a gente fica sabendo no final ali que tem um detalhezinho todo, né? Que a, a, a Ponciá, quando a Maria Vicência estava grávida, a Ponciá chorava dentro da barriga. E a mãe ouvia o choro, tá? Disse, ai meu Deus do céu, e ela ia até o rio e acalmava a filha na barriga. O rio, as águas, o barro acalmava. E aí então ficou aquela ideia, né? Enfim, e ela vai lá e fala para a Nenguacaínda, uma cena anterior, né? Aí a Nenguacaínda diz, olha, a filha que pranteia no ventre da mãe nunca deve saber, tá? Então só a Nenguacaínda sabia disso aqui, que a Ponciá chorava dentro do ventre, tá? E aí, quando a Ponciá volta, pessoal, ela volta naquela, rindo, chorando, dizendo palavras que ninguém está entendendo muita coisa, né? Parece quase um enlouquecimento, assim, quase uma metáfora do avô. Quase como se ela estivesse voltando e pegando a herança do avô, se tornando o avô, tá?
Ó, para ela não, a menina nunca tinha sido dela, da Maria Vicêncio, voltava para o rio, para as águas mãe, tá? Pois quem pranteia no ventre e chora na barriga da mãe nunca há de saber, e a Ponciá não sabia mesmo, né? Passa aí. E aí, para encerrar, pessoal, foi preciso que a herança de vô Vicêncio se realizasse, se cumprisse na irmã, para que entendesse tudo. Que herança é essa? Uma herança ancestral, uma herança, enfim, hereditária, né? Uma herança de mesma sina da Ponciá com o seu avô. O que fazia Ponciá? Chorava e ria igual o avô, lembrem? Resmungava, desfiava fios retorcidos de uma longa história e andava em círculos. Toda ela é um barro, né? Um barro avô, tá? Enquanto Ponciá, elo e herança de uma memória, ó, elo e herança de uma memória. Nela eu consigo perceber o avô. Nela eu consigo ligar com o pai. Por isso que sempre a Conceição Evaristo vai dizer a literatura negra, antes de mais nada, é uma literatura de memória, tá? E aqui, pessoal, só para dizer, né? A professora Assomerlate Barbosa, ela incentivou a Conceição Evaristo a bancar o livro, já que nenhuma editora queria em 2003. Ela foi lá, bancou uma edição pequenininha, simples, tudo mais, né? Bancou. A Federal de Minas botou como leitura obrigatória, o livro ganhou status, arrebentou em mercado de venda também, tá? Só que, nesse estudo que ela faz, no pós-fácil, no final, essa professora coloca que é um romance de formação. Dificilmente algum vestibular vai contra isso, porque está no pós-fácil do livro, tá? E o que seria aqui o romance de formação? Aquele que descreve os caminhos, as andanças, as marcas, os sonhos e os desencantos da protagonista, o lado bom e o lado ruim, tá? Só o único cuidado que eu quero que vocês tenham aqui, pessoal, é que, apesar de ser Ponciá, não é só Ponciá, ela divide um certo protagonismo, tá? Vamos pensar que o irmão é muito forte na cena, certo? Eu quero que vocês marquem também aí, tá? O soldado Nestor, não pode esquecer do soldado Nestor, de jeito nenhum, tá? A estação e a Anênguaca ainda como símbolos de união também, tá? A estação também é importante, né? Porque é ali que o soldado Nestor vê a Maria, que vai se unir lá com o nosso Luandi, e o Luandi vê a irmã. Então, um ponto de encontro também, tá? E claro, pessoal, que é muito simbólico, o texto é muito simbólico. Passa aí, vamos para São Bernardo agora. Fala. O pai da Ponciá está na roça simplesmente e diz o texto que ele foi se curvando, caiu. Tá? Já vi alguém dizendo assim, possivelmente uma picada de cobra, porque quando eles voltam aqui no povoado tem uma cobra ali e tudo mais, mas muito mais para marcar que aquela cobra está viva e na outra volta tem a casca da cobra, como se ela tivesse já passado os anos ali, né? Então não tem uma explicação, tem muita coisa que não tem explicação ali. Não tem explicação, tá? Ok, pessoal? Posso apagar aqui? Bom, vocês têm São Bernardo, quem é que chegou a ler São Bernardo aí? Chegaram a ler? São Bernardo está se despedindo, viu? São Bernardo é que eu chamo de leitura retrô. Já foi um dia leitura obrigatória da URGS. Voltou. Eu não gosto que volte. Isso é sempre novidade. Tem um problema que eu já vou dizer para vocês aqui do São Bernardo, tá? O Paulo Honório, pessoal, os dois primeiros capítulos vão lembrar exatamente Dom Casmurro. Quando vocês pegam Dom Casmurro, primeira coisa que tu lê, assim, o Machado, o Bentinho, né, o narrador, diz assim, ó, explica o título e explica o livro. Dois capítulos que ele vai explicar de forma metalinguística o porquê da obra. Tu abre aqui a mesma coisa, tá? O que vai acontecer? O Paulo Honório diz assim, ó, antes de iniciar este livro, eu imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Eu não quero fazer sozinho. Eu vou escrever, mas a coisa vai sair bruta, tá? Porque não tem um letramento suficiente, pessoal, tá? Aí o que ele diz? Chamei o Padre Silvestre para meter uma parte mais moral ali, chamei o João Nogueira para fazer a revisão de vírgula, ponto e tudo mais,
chamei o Arquimedes para fazer a composição de capa, de diagramação, chamei o Lúcio, o Azevedo Gondim, para fazer aquela coisa, aquele trato literário, tá? Aquele copy desk e tudo mais, né? Eu vou pagar todo mundo e vou pôr meu nome. Vou escrever bruto, passo para eles e depois, ok. Pessoal, só que é um sarro, né? Porque o Paulo Honório manda 2 capítulos. E aí o Azevedo Gondim manda para ele. Sabe quando ele manda tudo meio bruto? E o Azevedo Gondim manda aquela coisa linda. E assim, ah não, Azevedo Gondim, vá para o inferno. Você acanalhou o troço. Está pernóstico. Pernóstico é exibido, né? Está exibido. Está safado, está idiota. Ninguém fala dessa forma. Seu Paulo, mas falar é uma coisa, né? E escrever é outra. Se a gente escrever como a gente fala, ninguém vai nos entender. Vá para o diabo. E ele vai dizer o seguinte, 2 capítulos perdidos. Aí um dia ele ouve o Pio da Coruja, que lembra a Madalena, spoiler já, esposa dele, que depois comete suicídio, tá? Ele diz assim, ah, não, vou escrever o meu livro da minha maneira, tá? Ponto final. Então ele dispensa toda uma espécie de editor aqui, pessoal. E aí tem um problema. Qual é o problema? A gente não consegue acreditar que foi ele que escreveu. Está bem escrito. Um cara que tem um letramento irregular na prisão, tá? Muito bem. Só quem botou isso aí foi a FUVEST, viu? A FUVEST marcou isso aí. Que a linguagem, o fato de Paulo Honório abandonar todos os profissionais da escrita e tocar ele sozinho o projeto, indicaria uma leitura, uma escrita um tanto irregular. O que mostra o quê? Pronomes no lugar certo, enfim, muita coisa assim, pessoal, tá? Imaginei construí-lo, olha ali, né? Muito bem, tá? Pessoal, e é legal no capítulo 13, ele diz assim, ó, ele começa como se fosse assim uma coisa do zero, né? Bom, me chamo Paulo Honório, tenho 50 anos, peso 80 quilos. Ele começa assim, né? Uma coisa, né? Na minha certidão de nascimento não consta nem pai nem mãe. Fui jogado ferozmente na vida, tá? O que que aconteceu? Comecei a trabalhar na enxada. E, pessoal, detalhe, ele trabalhou numa fazenda chamada Fazenda São Bernardo, que é a mesma que ele vai se apoderar depois, tá? Só que o patrão era o Salustiano Padilha. E ele amava, ele achava muito boa a terra de São Bernardo. Pô, tudo que plantar dá ali. Ele foi vender doces para uma velha chamada Margarida, tá? Ele trabalhou na enxada, até que ele disse, já estava maiorzinho, me relacionei com a Germana. Detalhe, a Germana me pôs a guampa. Fui traído. O que que eu fiz? Esfaqueei o filho da mãe lá, tá? Resumo, o resultado da guampa foi eu arrumar uns cocorotes na Germana, bati nela, tá? E esfaquear o João Fagundes. Matei o cara, tá? Resumo, 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia. Quase 4 anos preso. Qual é o resultado? Onde aprendi leitura com Joaquim Sapateiro. Onde é que ele aprendeu a ler? Na prisão, tá? Pessoal, tem coisas assim que não tem cabimento. Ele acha uma carta no chão e não sabe nem o que está escrito. E o cara escreve tão bem. Dispensou. Tá? O Graciano Ramos disse que fez uma primeira versão, achou muito bonita. Depois começou a reduzir um pouco os termos, né? Mas mesmo assim está muito sofisticado para ele, né? Bom, a história do Paulo Honório aqui, tá? Paulo Honório. O Graciliano Ramos tentou, ele disse que na primeira versão que ele fez, ficou muito bonita. E aí não curtiu, né? Pô, o cara dispensar todo mundo tem que fazer um vocabulário mais simples. Só que ainda assim está bem trabalhado, tá? Bom, seria fácil de consertar o livro, né? Era só dizer que ele aceitou a ajuda de um deles e ponto final. É tão simples corrigir o livro, né? Bom, o quê? Não é biografia. Graciano Ramos é o autor. Ele criou o Paulo Honório, tá? Pessoal, o Paulo Honório sai da prisão, ele diz, não quero nem saber o que aconteceu com a Germana. Não quero saber dela. Eu quero é ganhar dinheiro, tá? Quero é ganhar dinheiro. E ele vira mascate, ele sai sertão adentro, vai vendendo redes, imagens, tudo que tem para vender e vai juntando dinheiro, vai emprestando com juros, enfim, ele vai dizer que faz negócios bons, não ganhando tanto, faz negócios ruins ganhando bem, tá? Vai passando por cima de muita coisa, não tem muitos princípios, né? Enfim, e ele vai dizer, olha, conheci um cara que é o meu amigo de fé. E você sabe que ele vai com ele até o final. Casimiro Lopes, o capanga dele, tá? É corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão, tá? Então aqui vocês têm o capanga, pessoal, né? Não sei se já ouviram esse termo, capanga. Volta só um ali, só volta um.
Aqui a capinha aparece, ó. Aqui está o Paulo Honório, né? A Madalena, aqui está o Casimiro Lopes. Ou na capinha meteram o Casimiro Lopes com a arma aqui, ó. Capanga. Quase em primeiro plano aqui, né? No caso. Passa aí. Passa mais um. Aí. Então, depois a gente vai ver, né? Que a Madalena vai se ligar numa coisa que eu quero falar para vocês. Bom, ele passa por São Bernardo. O pessoal já trabalhou em São Bernardo. E ele olha, meu Deus, que bagaço, que caco. A terra matadora e está virada num bagaço. Quem é que é o proprietário hoje, pessoal, de São Bernardo? Esse aqui, o Luiz Padilha. Mas sabe aquele filho incompetente que não quer tocar nada da fazenda? Como vocês têm o Mário lá do livro A Falência, né? O cara tem lá a casa de comércio do café, o filho não quer nada a ver com café. O Luiz Padilha, pessoal, ele está ali, bebendo, fumando. Do quê? Ah, ele pega, é como se fosse assim uma mini biografia, né? Ele disse, ó, saí no mundo sem certidão de pai nem mãe, tudo mais, aí, sei lá, pequeno vendendo doces, aí adolescente, depois, de certo modo, ele pensava pelos 18, foi para prisão, sai adulto, né? Uma coisa assim, não tem especificação de datas, né? Aí, pessoal, o que vai acontecer, tá? Ele pensa, eu tenho que saber se esse Luiz Padilha, ele é um cara esperto ou bobo. Vai de noite, o Luiz Padilha está fumando, está bebendo, está sendo passado para trás no jogo e o Paulo Honório disse, trouxão, vai ser fácil me apoderar de São Bernardo. Aí ele chega no Padilha, seu Padilha, como é que tá São Bernardo? Ah, tá. Claro, porque tu não investe. Ah, se eu tivesse dinheiro, quanto é que tu precisa? Ah, uns 10 mil, então toma. Me paga daqui a 6 meses com juro tal. Enquanto isso, Paulo Honório baixando a cabeça e vendendo, juntando dinheiro. Mais 6 meses, e aí, Padilha? Ah, não sei o quê, né? Gastou todo o dinheiro em jogo e tudo mais. Não, mas olha só, tá aqui mais dinheiro. O que que ele faz? Padilha lá tenta fundar um jornal e tudo mais, dá tudo errado. E o Paulo Honório chega de noite, um dia vai lá na casa dele e diz, ó, quero meu dinheiro. Chega, se eu não tenho como pagar, não tenho que pagar, faça preço em São Bernardo. E, pessoal, é um capítulo inteiro daquele Trato Feito. Vocês já viram aquele programa de TV Trato Feito? É um capítulo inteiro, assim, né? Porque entendam, né? O Paulo Honório vai fazer o maior negócio da vida dele, pessoal. Porque vamos pensar assim, né? O Paulo Honório oferece a minha dívida mais um troquinho. E ele diz, não, eu quero 100 mil e tudo mais, e começa assim, né? Aí o Paulo Honório tem umas táticas, ele pega e para assim e mudei de assunto. Então, tá, ó, te ofereço 70. Ah, não, não sei o que, não sei o que. Ah, como é que tá isso aqui, isso aqui? Vai mudando o assunto, né, e tal, até que vai saber uma ninharia, porque o Paulo Honório vai tomar São Bernardo, vai dar uma grana, uma casinha na cidade e perdoa a dívida. E se apodera de um gigante São Bernardo, tá? E aí, pessoal, claro, né? São Bernardo precisa de cuidados. Ele coloca vários funcionários. Ele manda buscar a velha Margarida, a quem, né, ajudou ele e tal a vender doce e tal, coloca para lá. Ele faz lá uma espécie, está querendo pensar em uma espécie de igreja lá, bota trabalhadores. Só que é o seguinte, o Paulo Honório não é bobo. Ele sabe onde começa e onde termina, porque ele trabalhou ali, ele roçou São Bernardo. Aí ele vê que a cerca que era para estar, por exemplo, lá, está aqui. O cara roubou 3 metros de terreno dele. Aí o Paulo Honório, Casimiro Lopes, os funcionários vão levantando a cerca e vem o vizinho, o velho Mendonça, com os capangas dele, né? Os limites são provisórios. Levantou, a coisa desce. Aí o Casimiro Lopes já bota a mão na arma, né? Aí o Paulo Honório olha para ele, tipo, não é agora. Não, mas olha só, a gente está botando, restituindo o lugar original. Não, 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 aqui quem manda sou eu. Levantou, eu baixo. Aí o Paulo Honório, tá, conversa e tal, ele vê, pô, tá um empecilho aí. Aí o que acontece? O Paulo Honório está tentando dormir e o cachorro dele é tubarão. Lembra que do Vidas Secas, do mesmo autor, é baleia? Né? É o tubarão. O tubarão dele é latir. Aí o Paulo Honório dá uma olhada, é um capanga do Mendonça circulando ali. O que pensa o Paulo Honório? Ou eu ou ele. Se eu não matá-lo, ele me mata. No outro dia, olha só o que filha da mãe faz. Depreendemos. Ele chega no Casimiro Lopes e diz, Casimiro, mata o Mendonça. Sabe onde é que está o Paulo Honório no momento que o Casimiro mata o Mendonça? O Paulo Honório está na frente do padre comprando um sino para a igreja. Olha o álibi dele, perfeito. E aí chega a notícia, né? O padre está dizendo, vocês nem sabem, o velho Mendonça tomou um tiro na costela, morreu. E o padre, meu Deus, né? E o Paulo Honório, meu Deus, né? Assim, e o padre pergunta ao Paulo Honório, mas ele tinha muitos inimigos? Eu acho que tinha um monte, né?
Essa é a cena depois que a gente vai entender porque a Madalena vai ficar sabendo da relação e sabe que o que o Casimiro faz não é por ele, é por ordem do Paulo Honório, né? Que é unha e carne ali, tá? Bom, muito bem. Domingo à tarde, de volta da eleição, Mendonça recebeu um tiro na costela Mendinha. Na hora do crime, eu estava na cidade conversando com o vigário a respeito da igreja da compra de um sino. É o álibi perfeito, tá? Muito bem. Pessoal, o tempo vai passando e vai dizendo, aqui é um salto de alguns anos, e em alguns anos muitas coisas mudam, tá? Ou seja, a fazenda que dava um caco, um bagaço, tá assim, com igreja. Pessoal, recebe a visita do governador, isso é o auge da fazenda, estão recebendo o governador de Alagoas. Não falei onde se passa aqui, ó, Viçosa, Alagoas. Tá? Tem Viçosa em Minas Gerais também, aqui é Alagoas. Muito bem. Aí chega o governador, tudo mais, bom, tá muito bonito, muito legal, muito triste, só que é o seguinte, tem funcionários, né? Sim, então eles ali e tal, assim, mas eu não vi escola. O Paulo Nobre tá louco para mandar o governador para aquele lugar. Porque o Paulo Nobre sabe, ele é agressivo, tá? Mas ele pensa, né? Pô, se eu botar uma mini escola aqui, eu vou ter arrego com o governador a vida toda, né? Ó, governador, hoje não tem escola realmente, mas a próxima visita terá. Tá? E aí o governador sai feliz, o Paulo Nobre também, né? Reparem, né? Que escola, que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos. Para ele é o mesmo pensamento lá do povoado da Vicêncio, né? Enfim, cara, é capinar, é roçar, não precisa estar lendo. Só que é o seguinte, ele chega em casa e o pessoal está falando sobre uma mulher, a Madalena, que detalhe, vai ser a futura esposa dele. Sabe como é que eles estão falando dela? Ah, você tem que ver as pernas dela. E o Paulo Honório, de quem são essas pernas aí? E o Gondim disse, da Madalena. Quem é essa aí? Ah, uma professora muito bonita, não conhece, Paulo? Não, não conheço. Você para que a primeira vez que ele tem contato com ela é sobre o que, pessoal? Não é sobre o intelecto dela, não, é sobre a beleza dela, tá? Bom, aí ele chega lá no Luiz Padilha, e o Luiz Padilha vai dizer que era Ateneu, era ateu e transformista, né, no sentido de aquele cara, enfim, né, contra o sistema ali. Aí ele chama o Luiz Padilha, olha só, eu sei que eu comprei a fazenda de ti e tudo mais, né, enfim, mas é o seguinte, eu botei uma escola lá e estou procurando um professor. O que tu acha de ser o professor lá? Ah, não, mas eu não sou professor, não tenho essa, né, inclinação para ensinar, para fazer, para ter ideias. Não, não, não é para ter ideia. Não é ter ideia. É ensinar a ler, escrever uma continha, outra e terminou. Não quero ideia. Eu não quero que eles pensem. É só ler, escrever, ponto final. Não, tudo bem, aceita. Luiz Padilha, pessoal. O Luiz Padilha não era um professor, ele é uma pessoa que está pegando. Sabe que eu posso pegar qualquer um de vocês para letrar alguém, né? Mesmo sem ter o currículo. Vocês são letrados, vocês podem ensinar, né? Ah, ele diz como se fosse um prêmio de consolação. Tomei a fazenda e dou a migalha. É um filho da mãe, Paulo Honório é filho da mãe, pessoal. Tá? Bom, fazenda crescendo, escola, funcionários, tudo uma boa, visita do governador, vendendo. Pessoal, tem um capítulo 7 que eu quero que vocês cuidem. Capítulo 7. É a história do Seu Ribeiro. Paulo Honório disse, eu estou procurando um cara que seja um contador. Ele não está procurando um profissional, um técnico, nada, alguém que saiba contas. Aí disse que foi para a cidade e conheceu o Seu Ribeiro. E o Seu Ribeiro, pessoal, é um cara mais velho, que quando ele estava na cidadezinha dele, a cidadezinha dele não tinha polícia, não tinha advogado, não tinha nada. Então, por exemplo, tinha uma briga, ele era a lei. Ó, pessoal, separa, todo mundo respeitava ele. Ah, o cara transou com a menina engravidou, não quer casar. Ele chegasse, não, vamos fazer o casamento. Não tem padre, eu faço a missa. Então ele era a lei. O que aconteceu? Veio polícia, veio justiça, veio advogado, veio tudo. E esse cara foi fazendo isso aqui, perdendo todo o prestígio. Tá? O que ele fez? Envergonhado, partiu para a cidade, meio que sem ter lugar para dormir e tudo mais. E o Paulo Honório ouviu a história dele. Disse, o senhor não quer ser, eles chamam de guarda-livros na época, é o contador, né? Não quer ser guarda-livros em São Bernardo? Se bah, quero, ok, então tá. Só que qual é o detalhe, pessoal? Paulo Honório, o Graciliano pecou em algumas coisas, vou dizer para vocês. O Paulo Honório diz assim, ó, o livro é todo em primeira pessoa, não sei se falei isso para vocês, né? Todo ele em primeira pessoa pelo Paulo Honório.
A gente percebe também, né? Porque ele está narrando ali, né? Só que ele diz assim, ó, dei confiança a ele, contratei-o, e aqui reproduz a história dele pondo os verbos na terceira pessoa. Olha a elegância do narrador, pondo os verbos na terceira pessoa. Então ele abre um capítulo em terceira pessoa, simulando a fala do seu Ribeiro, inclusive. É um narrador sofisticado, né? Esse letramento na prisão aí, isso é um doutorado, não é um letramento. Bom, pessoal, o Paulo Honório amanheceu um dia pensando em casar, mas não amor, nada. Ele diz, eu tenho que fazer um herdeiro para São Bernardo. Tem que ser homem, um herdeiro para São Bernardo. Daqui a pouco, ele será com uns 45 ali, né? E tal, quando ele está começando a escrever o livro, que tudo aconteceu, está com 50. Só que agora ele disse, ó, estou uns 45, enfim, né? E preciso fazer um herdeiro, tá? Aí ele pensa em casar. Aí ele vai para a cidade, ele está interessado, na verdade, na dona Marcela, que é a filha do juiz, o doutor Magalhães, tá? Só que aí ele também olha a Madalena, essa aí. Tá, não se interessou tanto por ela, certo? Mas ok. Aí depois tem umas cenas engraçadas também, né? O Paulo Honório, ele é um coronel, pessoal, tá? Vamos pensar, ele é um coronel. Tem uma mesa lá que vem um juiz, tem um advogado, tem um repórter que está sempre lá dizendo assim, o Paulo Honório, ó, eu vou botar uma notinha hoje no jornal dizendo que São Bernardo está produzindo tanto e tanto, tá? Me vê aí 300 pila. E o Paulo Honório vai lá. O Costa Brito. Me vê aí 300 pila, vou botar outra notinha. Aí o Paulo Honório vê que a fazenda está indo por ela mesma, né? E diz assim, ó, não tem dinheiro hoje. Não sou parasita. Não quero parasita aqui. Não, mas não sei o que e tal. Então tá. Aí vem o Costa Brito no jornal, publica chamando o Paulo Honório de assassino. Pela questão do Mendonça lá, tá? O Paulo Honório vai armado de um rebenque, pessoal. Ele vai para a cidade, invade a redação do jornal, cadê esse filho da puta do Costa Brito e tal? Bate nele, da polícia. O Paulo Honório tem que pagar advogados e tudo mais, dá um tumulto lá, né? Enfim. Mas ele vai lá, não aceita, né? Aquele cara que entra assim, né, na redação do jornal, né? E o Costa Brito, não, isso aí é matéria paga, não fui eu e tal, né? Aquela coisa toda. Bom, aí na volta, ele pega o trem. E ele pega o trem com essa aqui, ó, a Dona Glória, que é tia da Madalena. Ela se matou para bancar o estudo dela. Ela é professora, a Madalena é professora, tá? Aquela das pernas bonitas lá que eles estavam falando, certo? Muito bem. A Dona Glória, pessoal, né, tá ali com o Paulo Honório, disse, a, a senhora mora onde e tal, né? Eu moro lá, assim, perto da minha fazenda. Conhece São Bernardo? Assim, não. Vai, o Paulo Honório já fica emputecido, né? Não conhece? A maior fazenda do mundo, aquela coisa toda, né? Enfim, não e tal, né? E uma menina que eu vi lá e tudo mais, uma mulher lá que eu vi uma vez lá naquela festa, é a sua filha? A senhora está falando da Madalena? Não, é minha sobrinha. Ah, tá. E o que ela faz da vida? Ela é professora, né? Enfim, daí quanto é que ela ganha? Bem assim, direto. Mas como assim não interessa? Não, mas eu faço questão, quanto é que ela ganha? Eu disse, tá, vamos supor R$ 500. Isso aí eu pago para meus funcionários aqui, quer uma coisa legal, quer ganhar dinheiro? Vai criar galinha. E tem um advogado que está no banco de trás, começa a rir alto. Pra quê? Paulo Honório levanta, que está falando aí o cagão, né? E aí o Paulo Honório diz assim, ó, pessoal, essas coisas não saíram desse jeito, tá? Vocês podem notar que foi mais agressivo, mas no livro vou botar mais light, tá? Enfim, aí eles chegam na estação, aí tá a Madalena esperando, né? A Dona Glória, ele se apresenta e tudo mais, e falam assim, ó, faço questão, vão lá visitar São Bernardo, enfim, né? Assim, sabe como é que é esse mundo, né? O senhor é solteiro, nós somos solteiras, lá que, né? Esse bafafá e tal. Vem o senhor aqui nos visitar uma hora. Tá, não tem problema nenhum. Aí o Paulo Honório vem, tá totalmente interessado agora na Madalena, né? Enfim. Aí ele olha assim, ô doutor Nogueira, quem é aquela Dona Glória? É a tia da Madalena e tudo mais, uma mulher correta, enfim, né? E a Madalena, gostei dela. No momento que ele diz que gostou dela, já não tem mais aquela questão de fazer referência ao aspecto físico. Eles dizem assim, não, pô, a Madalena, mulher superior. Reparem, já muda o papo, né? Mulher superior, tal, só os artigos que ela publica no Cruzeiro. E o Paulo diz, ela pensa, né? Já desanimou, tá? Ó, faz artigos, escreve, não era o que eu estava pensando, tá? Muito bem. Bom, só para ter uma ideia, tem uma cena que é o Luiz Padilha. O Luiz Padilha chama ali todos os funcionários, né? E diz assim: eu pergunto para vocês, vocês acham isso certo? Tudo isso aqui, todo esse terreno São Bernardo, de uma pessoa só? Vocês acham isso certo? E os funcionários, não achamos. E o Casimiro ali, né?
Aí o Polonório ouve e tal, e fica escondido ouvindo aquilo ali, né? E o Padilha, isso aí não é certo. Tudo isso aqui para uma pessoa só, né? E o Polonório, que tá falando isso, seu lambaio, vagabundo e tudo mais? Não, não, tô implicando aqui com o Casimiro, né? Aqui, ó, eu não falei que não é para dar ideia para eles, é para baixar a cabeça e escrever ponto final, tá? E aí a pessoa já começa essas complicações, que você sabe qual é a ideia do livro, né? É opor dois mundos diferentes, né? O capitalismo do Polonório com o socialismo da nossa Madalena agora, tá? Então vocês vão ver que isso vai ser o conflito de toda a obra aqui, tá? Bom, pessoal, a cena que ele vai pedir a Madalena em casamento é uma... Oi. Não, não, o Luiz Padilha. Luiz Padilha, ele é o professor. Só que a desculpa do Luiz Padilha é dizer assim, não, eu faço isso para implicar com o Casimiro, que não gosta que eu fale isso, para implicar, né? E o Paulo Honório já fica aqui com ele, tá? Ele chega na Madalena, né? Tá a Dona Glória lá e tudo mais, a Madalena ainda tá vindo, né? Diz assim, vem cá, Dona Glória, que mal pergunte por que tua sobrinha não se casa. Você olha, ela não é feijão para estar se oferecendo, né? Não, mas eu digo isso porque é estranho, né? Não, mas não é estranho, por quê? Né? E aí vem a Madalena, né? Ô, Madalena, olha só, eu queria te convidar para tanto ser professor em São Bernardo. Eu disse, não, essas escolas assim abrem e fecham num piscar de olhos. Oi? Uma fazenda gigante, em Viçosa, Alagoas. Não sei se é verdade ou não, pelo jeito é fictícia, né? Não, 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 não. São Bernardo não tem nada a ver com cachorro, né? Tem nada a ver. Aí, não confunde com a baleia aqui, por favor. Né? O cachorro do Paulo Nório é o tubarão. Aí, olha só, começa a conversar com a Madalena, né? A Madalena rejeita, porque ela diz assim, essas escolas assim, me desculpa, né? Mas elas abrem um dia e fecham no outro dia. Eu não quero isso aí, tá? Sim, a Madalena, olha só, eu vou direto ao assunto, eu não quero que seja professor nada. Eu vim aqui, eu estou pensando em casar, e como a senhora me quadra, olha só, como a senhora me quadra, pois é, eu vim aqui então oferecer. Queria casar com a senhora. E ela toma um susto, mas casar, né? Tipo, eu nem conheço o senhor, nem amo o senhor, mas não precisa amar. Primeiro se casa, depois se ama, tá? Não, não, mas só um pouquinho, né? Como assim? Não, eu trabalho com animais, eu sei. Se o macho é bom, a fêmea é boa, dá filhos bons. Eu conheço isso pelo meu manual de zootecnia, tá? E ela fica olhando para ele assim, tudo mais, né? Mas é uma cena também até inverossímil, assim, porque ela aceita com facilidade o casamento. Quem leu, né? Aceita com facilidade. Zootecnia, zootecnia. Claro. Aí estão ali conversando, né? E tudo mais. E aí, então, Madalena, e aí, vamos ou não vamos? Não, mas o seu oferecimento, ela vai dizer, né? É vantajoso, tá? Mas é preciso refletir, porque antes de mais nada, não há amor da minha parte, mas amor que se rale. Primeiro se casa, depois se ama. E vocês vão ver que esse vai ser o grande problema, porque ele se casa sem saber qual é o pensamento dela. Esse é o grande problema, pessoal. Ele não casa tendo ciúme, não casa tendo nada. Ele casa sem conhecer a mulher. Como é que ela é? Ele não sabe. Ela é uma mulher de bom coração, que quer ajudar as pessoas, e ele não sabe disso, porque está se casando antes, assim. E ele vai lá, o que a senhora acha? Ah, não sei, o seu oferecimento é vantajoso, né? Enfim, o senhor tem jardim, lá tem um jardim, tem 500 mil jardins, né? Enfim, tá, mas é preciso pensar. Vamos então, vamos pautar? Se tá, vamos pensar, daqui a um ano, não, negócio com prazo em dia marcado não presta. Semana que vem, vamos? E ele impõe, pessoal. Daí ela, ok, e tal, ela tá meio vacilando, e chega assim, Dona Glória, eu anuncio que eu e a sua sobrinha vamos nos embirar, melhor dizendo, vamos nos casar. E a senhora também está convidada, onde senta um, dois, sentam três, tá? Então, ele casa, pessoal, certo? Ó, parece que nos entendemos. Sempre desejei viver no campo, diz ela, acordar cedo, cuidar de um jardim não, mas por que não espera mais um pouco, para ser franca, não sinto amor, mas ela acaba aceitando, tá? Bom, e detalhe, né, pessoal, eles se casam dentro de São Bernardo, porque já tinha igreja ali, capela, né? Ó, casou-nos o Padre Silvestre na capela de São Bernardo. Passei para mim aí, por gentileza. Aí. Conhece, casa em uma semana. Conheceu a mulher antes? Não. Sabia o que dela? Ah, as pernas, que escreve artigos,
que desanimou, tudo muito superficial. Tá com ela a partir de agora, pessoal, tá? E aí, aos poucos, vai ter esse conflito dos métodos dele com os métodos dela. Ela é professora. Então, o que ela faz? A primeira coisa, ela vai lá ver. Eu vou lá ver a escola. E aí ela diz, olha, Padilha não é professor, não tem técnica alguma, não tem método algum. Não, mas não é para tu se meter. Não é para conversar com um funcionário. Tu quer um emprego? Dentro de casa. Ó, com o seu Ribeiro, vai lá também. E começa já a ter esses conflitos, tá? Porque a Madalena vai e quer... Não, mas só um pouquinho, eu quero conhecer, tá? Mas, não, não, não. Eu sei o que eles conversam, porque eu já fui peão de enxada, tá? Eu não quero tu conversando com eles. Mulher minha, dentro de casa. E começam os conflitos, pessoal, tá? Pô, tem uma cena da fatura do material escolar, pessoal. Vamos supor, R$ 100 por mês, que o Paulo Nório compra lápis, papel e borracha e papel ali. Foi. Ela queria conversar, saber como é que era o funcionamento, ajudar. Tanto é que tem um funcionário do Paulo Nório que ficou doente e ela leva remédio para ele. E o Paulo Nório enfurece assim, não, eu pago 300 pila, não vai beber, não vai fumar isso aí, senão dou um chute na bunda e mando embora. E ela vai lá e diz, não, mas não é assim, Paulo, não é assim. E começam esses atritos. E ele vai dizer, eu estou aqui nessa posição porque eu sou assim, eu não quero tu assim. E começam os conflitos, pessoal, tá? Fortes. Por exemplo, tem a velha Margarida, que o Paulo Honório bota ela ali, né? E aí um dia o Paulo Honório chega ali e diz, ô, Margarida, falta alguma coisa e tudo mais, tu quer alguma coisa? Não, Paulo, se tu quiser me ajudar e tudo mais, né? Ela ceguinha já, velhinha, diz assim, ó, me dê um, sei lá, um colchão melhor, tudo mais, uma comida, mas não precisa me dar vestido, coisa que eu nunca tive vaidade na minha vida. Não é agora que eu vou ter. Então, mas eu não dei, não, mas a Madalena me deu uns que ela não queria e tudo mais. Aí tudo é motivo para ele enfurecer, tá? Aí, por exemplo, vem a fatura do material escolar, era para esperar por 100, a Madalena botou mais alguns detalhes. Vem 300. O Paulo Honório, ele tá louco para arrebentar a Madalena Paulo. E ele se segura, conta até 10 e sai, estourando. Aí o que ele faz? Ele vê o Marciano ali. Vai, tem que estourar em alguém, né? Ô Marciano, os animais estão sem comida. Ah, mas eu recém botei, nessa terra não se para nunca para descansar. Ah, é seu corno, né? Ó, tá se fazendo de besta, seu corno. Mandei-lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei-o. E pessoal, oi, Margarida. E aí, a Madalena disse, meu Deus do céu, tu é um bicho, Paulo Honório. Tu bateu nele, tu bateu nesse homem. Ele não é um homem, ele é um mulambo. Ele não é nem ser humano. E aí fica aquele conflito pesado, pessoal, tá? Pesado. E do nada ele diz, Madalena estava prenhe. Nasce o filho, um menino. Era o que ele queria, era o que ele queria. Pessoal, é o filho menos falado de todos os livros, tá? A gente não sabe o nome dele, a gente só sabe depois no final que ele está jogado nos cantos, nem a Madalena nem o Paulo Honório dão bola para ele. Sabe com quem tem maior relação? Com Casimiro Lopes. Bom, fazia 2 anos que eu estava casado. De repente invadiu uma espécie de desconfiança. Pessoal, uma pergunta cabível, tá? Quem já leu Dom Casmurro aqui, vai se lembrar que o Bentinho, desde os 15 anos, quando ele foi no seminário, voltou, e ele vê a Capitu na janela, a Capitu tinha 14, a Capitu vê um cara passando, e o Bentinho tem um ciúme com 15 anos, que ele é uma espécie de namoradinho secreto ainda, porque eles não podem aparecer como namorados, né? Depois esse ciúme vai se tornando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Ele proibia a Capitu de ir num baile com os braços, desde os 15 anos. O Paulo Honório, cuidem se perguntarem sobre o ciúme. O Paulo Honório tem ciúme antes de casar com ela? Resposta, não, mal sabia quem era ela. Casou, teve ciúme? Não. 2 anos de casado, nasce o filho, ele começa a ter ciúme. Então é um ciúme que vem depois, tá? Com a insegurança dele, porque ele olha para o espelho e ele se acha um cara feio, mal cuidado, tá? Em relação à mesa grande, doutor, o juiz, o jornalista, o padre, todo mundo conversando, a Madalena articulada, e ele começa a se olhar e se sentir inferior quanto aqueles ali, tá? Bom, aí ela começa a conversar, e claro, né, pessoal, a gente está em 1930 aqui. Obviamente que depois tem a questão do Partido Comunista, o Jorge Amado é dessa geração aqui, o Graciano foi preso. Lembrem, por fazer romances que eles chamavam de subversivos, ele escreveu Memórias do Cárcere. Então, obviamente, estão conversando sobre
política e estão conversando sobre comunismo, estão conversando sobre tudo isso aí. E o que acontece? A Madalena dá os palpites dela, e o Paulo Honório, sim, senhor, a minha mulher é comunista. Eu construindo e ela desmanchando. Ai, meu Deus do céu. E aí ele começa a ficar com ciúme, porque ele vê ela articulada, vê os caras conversando com ela, e ele fica naquela coisa assim, e agora? Tá? Olha só o autorretrato. Pensei nos meus 89 quilos, neste rosto vermelho de sobrancelhas espessas. Cruzei descontente as mãos enormes, cabeludas, endurecidas em muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes. Tá certo? E pessoal, e ele começa, será que ela está me traindo? Meu Deus do céu. Aí ele sobe, ele começa aquelas cenas iguais Bentinho Santiago, tá? Ele está deitado em casa de noite, ele começa a ouvir o tubarão latindo. Ele diz, ai meu Deus do céu, é algum homem. Vem cá, Madalena, tu marcou com algum cara para transar na minha cama? Diz assim, Paulo, tu é louco e tudo mais? Não, não tô louco. E começa a levantar e tudo mais. E o meu desejo era pegar Madalena e dar-lhe paulada, pancada até no céu da boca. Olha só a visão, né? Pancada no céu da boca, tá? Aí, pessoal, ele fica essa desconfiança e tudo mais, e a Madalena, tu é louco, para com isso, Paulo, para, tá? Aí o que vai acontecer? Um dia ela está escrevendo uma carta, e o Paulo vem todo enciumado. Que carta é essa? Não interessa, Paulo, tá? Mostra a carta e insistir segurando pelos ombros. Não vou mostrar. Deixa eu ver a carta, galinha. E ela pega, rasga a carta e joga pela janela. E chama ele de assassino. Lembrem, por que ela chama ele de assassino? Porque o Costa Brito, no momento que o Paulo Honório não deu mais dinheiro para ele, saiu um artigo lá chamando o Paulo Honório de assassino. A Madalena foi lá, e isso se depreende, óbvio, né? Ela ficou sabendo que o Paulo Honório estava lá com o padre. Mas o que ela pensa? Casimiro Lopes. Casimiro Lopes faz o que o Paulo Honório manda. Lembra que o padre Silvestre casou eles na Capela de São Bernardo? O padre Silvestre passou por São Bernardo. E eu fiquei de orelha em pé desconfiado. Deus me livre. Desconfiei do próprio padre. Vocês conhecem esse ditado? Cavalo amarrado também come, também pasta. Tá? E aí, pessoal, a Madalena não consegue caminhar dentro de São Bernardo. Por quê? Porque o cara tá ali, enfim, né? Cidade de Viçosa, no estado de Alagoas, tem uma fazenda chamada São Bernardo, fictícia. Bom, oi. Quem? Não, ele fica circulando. Ele, inclusive, ele trai a Madalena com a esposa, com a Rosa, com a mulher do Marciano. E o que ele diz, né? Como é que eu faço para ficar com a Rosa? Eu mando o Marciano para a cidade. Eu sei que ele vai ficar umas 5 horas, é o tempo que eu tenho com a Rosa. Sim, sim. Aí um dia a Madalena pega, escreveu uma carta. Pessoal, é a carta de despedida dela. Porque ela vai cometer o suicídio agora. Ela escreveu uma carta. Ela está na capela, rezando, se despedindo, de forma religiosa. E aí uma das folhas voa pela janela e está no chão. E o Paulo Nório pega aquela folha. O que não dá para acreditar, porque não consegue decifrar o que está escrito. Aí me vem com essa narrativa aqui. Aí pega, fica indignado, meu Deus do céu, para quem é isso aqui? Né? Não está entendendo nada. Aí ele chega, sai a Madalena da capela. Madalena, para quem escreveu isso aqui? Calma, Paulo, tá? Tá lá na minha escrivaninha. Vai lá, tu vai entender tudo. Não, mas para quem é isso? Calma, Paulo, calma, tá? E aí ela começa a dizer, né? Paulo, o que estragou a nossa relação foi ter um maldito ciúme, tá? Foi ter um maldito ciúme, certo? Não, mas olha só e tudo mais. Ela começa assim, Paulo, e se eu morrer de repente? Não, vira tua boca para lá, mas se eu morrer de repente, tá? E aí, pessoal, segue. O Paulo Honório diz, ó, 3 anos de casado, fazia exatamente 1 ano que tinha começado o diabo do ciúme, ou seja, 2 anos depois de casado. Não me venham com ciúme logo no começo, porque você sabe como é que foi o casamento dele, sem conhecer a Madalena, tá? Bom, ele tá arrumando o teto lá, tirando né, os morcegos, enfim, né? Até começa aquela gritaria na casa e vão lá ver, a Madalena tomou veneno, tá estirada na cama, morta, tá? Madalena estava estirada na cama, branca de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Toquei-lhe o coração parado. Parado.
No soalho, no chão, havia manchas de líquido e cacos de vidro, tá? E o Paulo Honório fica desesperado realmente, pessoal, tá? Desesperado, não sei o que, pega ela e tal. E aí ele vai lá ver. Que carta era essa? Adivinha que carta era? Uma carta extensa em que se despedia de mim, só que tinha voado uma das páginas e não estava conseguindo concatenar o que estava escrito ali, né? Para que lado ia essa narrativa aí? Passa aí. Bom, pessoal, depois que morre a Madalena, o seu Ribeiro diz, ó, não vou mais ficar aqui, não tem mais clima, tá? A dona Glória, idem. Aí o Paulo Honório até mente, né? Diz assim, olha, a tua sobrinha, ela trabalhou sempre, nunca tirou nada de dinheiro aqui, então toma esse dinheiro. E dá uma ajuda para ela, como se fosse, né, pô, né? Só que já abandonam. E aí começa a ter pano de fundo, pessoal, no final. Boatos da Revolução de 30, tá? Um dia Azevedo Gondim trouxe boatos de revolução. E aí, pessoal, os funcionários abandonam o Paulo Honório, a maioria, levado, sabe por quem? Pelo padre Silvestre, que era um padre revolucionário, e pelo Luiz Padilha, tá? Pega mais um monte de funcionário e abandonam. E aí o Paulo Honório vê que o negócio fechou para ele, os créditos fecharam para ele, a fazenda está assim. Ele pegou no bagaço, fez isso aqui, agora ela está assim, está em decadência. Ele tem dinheiro, só que agora a coisa não está legal para ele, está assim, está em decadência, tá? Entrei nesse ano com o pé esquerdo. E aí, pessoal, quando tem 2 anos exatos que a Madalena morreu, ele ouve o pio da coruja e se lembra de fazer um livro contando a história dele. Reparem, faz 2 anos que Madalena morreu, 2 anos difíceis, quando ele está com 50 anos, né? E quando os amigos deixaram de ir discutir política, isso se tornou insuportável. Foi quando me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas do que eu, compor essa história. Pessoas mais entendidas que eu dispensei, tá? A lembrança de Madalena me persegue. E, pessoal, agora eu vou dizer para vocês, um dos finais que eu acho mais lindos de toda a história da literatura é o final de São Bernardo. Ele é lindo demais, tá? Que assim, ó, se perguntarem no final, no capítulo 36, são 36 capítulos, né? No capítulo 36, Paulo Honório faz um balanço da sua vida, mostrando, né, a sua falência como ser humano ali, tá? Reparem, a princípio nós estávamos juntos, eu e Madalena, mas esta desgraçada profissão nos distanciou. Qual é a profissão do Paulo Honório? Um proprietário, tá? Que o que ele vai dizer? Eu comecei a olhar todo mundo não como amigo, mas como inimigo. Eu vi inimigos em toda parte. Essa minha profissão me deu qualidades ruins. Eu fiquei um cara desconfiado, ciumento, não confiava em ninguém, tá? Então, a profissão, ele vai até fazer um balanço. Se talvez eu tivesse lá ficado com a Germana lá no passado, uma casinha simples e tudo mais, talvez eu tivesse sido mais feliz, tá? O que ele está dizendo? Ó? A princípio estávamos juntos, mas essa desgraçada profissão nos distanciou. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Só que só no final ele reconhece isso. Só no final. Os sentimentos e os propósitos bons dela esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Olha só como é que ele é, né? Minha brutalidade e meu egoísmo. Pode. O filho está jogado. Ele vai dizer, não, estou aqui com um filho que nem me olha, né? A gente não sabe nem o nome dele. E o Paulo Honório, não se esqueça que quem cuida dele é o Casimiro. Casimiro Lopes que cuida dele. O Casimiro não abandonou ele, tá? O Casimiro continua ali. E ele vai dizer, creio que nem sempre fui egoísta e brutal. Quem é que me deu essa qualidade de egoísta e brutal? A profissão. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos. Sabe aquela ideia assim, tu tem mania de perseguição quase, né? Pô, tem uma cena, pessoal, vou dizer para vocês, tá a Dona Glória e o guarda-livro, o seu Ribeiro, conversando. O Paulo Honório entra, eles param de conversar. É aquela coisa automática. E o Paulo, vocês estão falando de mim? Não, Paulo. Falem, continuem, estão falando de mim? Estão falando escondido de mim? Falem. E os dois ficam assim, naquele clima. Ele começa a ver inimigos em toda parte, está aqui, tá? E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança, que é da onde vem o ciúme também é consequência da profissão. Então, no final, quem é que ele culpa, pessoal? Profissão, tá? A profissão é que deu qualidades tão ruins para ele, certo? E a gente nota, a gente sabe que tem profissões realmente, né, que nos fazem ser mais isso, mais aquilo. Existem essas profissões, né?
A gente vai, sei lá, vai fazer um cargo, sei lá, sei lá, para qualquer coisa, vai ter que ter um posicionamento, né? Vai ser mais duro, mais light. Até professor tem que estar sempre, né? Não é porque é aluno de colégio que vai facilitar, né? Tem o detalhe todo, né? Tem que ser duro nas horas das provas. E aqui, reparem, pessoal, lindo esse final, né? Os dois filmes que tem são bonitos também de ver, tá? Marquem aí se vocês quiserem ver dois filmes. E eu vou ficar aqui, é bem fiel à obra. Às escuras, até não sei que hora, até que morto de fadiga encoste a cabeça na mesa e descanse uns minutos. O filme mostra aquela luzinha assim morrendo, né, e tudo mais, e Paulo Honório ali, na versão que é o Otton Bastos, tem o José Wilker também aqui, tá? No YouTube. Ele é um empreendedor, um proprietário, né? Quem morreu? Não, ele não morreu. Ele está escrevendo? Não, ele está escrevendo. Não morreu, não morreu. Não mata ele, por favor. Não, as coisas que ela tá, a luzinha tá terminando de vela, assim, sabe? A luz de vela. É.